E vamos por uma história ilustrativa para falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho de como eu falo aqui sobre a observação meditativa das 4 partes constitutivas. Através da observação meditativa é possível distinguir as 4 partes constitutivas do ser humano, aprofundando a compreensão de si mesmo e da sua relação com o mundo espiritual. Vamos para o nosso material de apoio, onde a gente vai trazer alguns exemplos de como a observação meditativa pode ajudar a perceber as 4 partes constitutivas do ser humano. A primeira aqui, para o corpo físico, o corpo material, físico ou denso, o exemplo que eu trago aqui é durante uma meditação, seja ela parte de uma meditação maior ou você desenvolver uma meditação específica nesse sentido, né, onde durante essa meditação essa pessoa pode focar na sensação do corpo físico, a respiração, os batimentos cardíacos, a postura, são só alguns exemplos, tem muito mais. Essa atenção plena ao corpo ajuda a distinguir sua dimensão material e suas necessidades, como alimentação, descanso e movimento. Ganhar essa consciência sobre o seu corpo físico. Entender quais são as mensagens que esse corpo físico está passando para a gente. É importante. E existem formas de desenvolver essa interação, essa intimidade com esse corpo físico. E uma delas é via uma meditação, onde você vai especificamente se concentrar nos aspectos do seu corpo físico. Em seguida, vou apresentar para vocês aqui uma para o corpo vital, para o corpo etérico. Essa meditação ela pode ir passando em corpo por corpo ou ela pode ser específica para cada um desses corpos, onde você vai praticar por um tempo uma, por um tempo outra. Isso é a sua escolha. É o que você perceber como chamado de prática espiritual. Isso é uma prática espiritual. Prestar atenção no corpo físico é uma prática espiritual, com certeza absoluta. Inclusive, esse corpo físico é o seu veículo de passagem aqui, você como natureza espiritual. Você como natureza espiritual só é capaz de experienciar essa existência aqui graças a esse corpo físico que foi te dado pelos seus pais. Então, enfim, vamos seguir aqui. Exemplo, ao praticar exercícios respiratórios ou técnicas de visualização, como imaginar a circulação da energia pelo corpo, a pessoa pode perceber uma força sutil que mantém a vitalidade. Esse nível de consciência se manifesta na sensação de bem-estar, nos ritmos naturais como sono e digestão e na capacidade regenerativa do organismo. Então, perceber essa energia sutil é possível. E via as práticas de focar sua atenção nessas atividades desse corpo, que é o corpo etérico, vai te ajudar a percebê-lo. E é interessante você perceber porque você começa a... você não alcança esse acesso a esse corpo e isso fica estático. Na verdade, isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Você aprende a interagir com esse corpo. Bem legal isso. Vamos para a alma, ou o corpo emocional, ou o corpo astral, ou corpo dos sentimentos. Durante uma meditação reflexiva sobre emoções vividas no dia, pode-se notar como sentimentos como alegria, medo ou tristeza afetam a percepção do mundo. A observação imparcial dessas emoções permite compreender que elas são transitórias e não definem a essência do ser. Então é bem legal a gente observar como essas emoções que acabaram se instalando ao longo do dia impactam a nossa visão do mundo. E o quanto é interessante purificar essas emoções negativas para que a gente possa amplificar uma visão positiva do mundo. Então é bem interessante estudar isso em si. O eu ou espírito, o eu superior ou individualidade espiritual. Em estados mais profundos de contemplação,
Uma pessoa pode experimentar um nível de consciência onde percebe a existência de um centro estável que não se identifica com o corpo, as emoções ou os pensamentos. Esse é o nível do observador interno, onde surge a clareza e a percepção de um propósito maior. Interessante essa leitura e essa prática aqui, porque o Mestre Showa, ele ensina pra gente a afirmação da alma. E isso é uma forma da gente ampliar, de empoderar o nosso eu nesse plano aqui. Nós temos o nosso eu superior e a gente tem esse eu nesse plano responsável, com o livre-arbítrio na mão, a tomada de decisão. E essas tomadas de decisões, elas vão estar impactando qualidades de energia que podem ser virtuosas ou viciosas. E a ideia é que a gente tenha habilidades de purificar os vícios e a gente ampliar e empoderar as virtudes. E é esse observador interno que tem essa habilidade e essa capacidade e essa função. Vamos para uma aplicação prática aqui. Um exercício meditativo, ele pode começar com a consciência no corpo físico, passando pela percepção da energia vital, depois para a observação dos sentimentos e, por fim, para o reconhecimento do eu como um centro de presença e decisão. Nós temos algumas meditações guiadas aqui que permite a gente fazer esse exercício, é bem legal. Práticas como meditação guiada, introspecção silenciosa, mindfulness e o trabalho com mantras podem auxiliar nessa diferenciação. Então, se você já tem uma prática sua e você gostaria de estar aplicando por você mesmo, essas percepções, aqui tem algumas dicas nesses exemplos que eu trouxe aqui justamente para te empoderar. O que eu quero aqui é poder ser uma fonte de inspiração para você. Vamos continuar aqui. Essas experiências meditativas possibilitam uma visão mais integrada do ser humano, alinhando o autoconhecimento com o desenvolvimento espiritual. Concluímos então esses exemplos dessa história ilustrativa que eu trago aqui, né, sendo observações meditativas para te permitir se desenvolver nesse entendimento dessas 4 partes constitutivas da nossa natureza humana. Vamos seguir aqui, temos mais alguns exemplos práticos aqui para ajudar nesse entendimento. O desenvolvimento humano ao longo da vida reflete essas 4 dimensões. O corpo físico cresce e amadurece na infância e juventude. O corpo etérico mantém o vigor e a vitalidade. O corpo astral influencia as emoções e os desejos. E o eu permite a reflexão, a transformação interior e, consequentemente, a evolução espiritual. Estou trazendo uma nova ótica aqui para fins de entendimento e essas dicas aqui até ajudam nos processos meditativos, como a gente estava falando anteriormente. Vamos seguir o nosso estudo aqui